Pessoal, agora a gente vai falar aqui de algumas operações de remuneração constante, tá? O que é essa remuneração constante? É aquela onde você pode ter a sua carteira de investimentos e ali você vai fazendo um recebimento de uma taxa mensal ou um dividendo mensal, né? Essa operação que eu vou falar para vocês é a venda coberta, a primeira estratégia aí que a gente vai mostrar de remuneração constante, e ela é basicamente a compra de uma ação, né? E onde você já vende uma opção. Tá bom? Essa operação, ela é muito conhecida como venda coberta, mas também tem gente que chama de financiamento, tem gente que chama de dividendo sintético, se você estiver vendendo uma opção ali fora do dinheiro. É importante destacar que mais importante do que o nome dela é você entender a estrutura, tá bom? Essa operação, as pessoas que gostam de ter uma carteira e um recebimento mensal, algo como parecido como um aluguel ou assim, utilizam muito essa estratégia de venda coberta. E eu vou mostrar para vocês aqui, né, com gráficos, que o histórico dessa operação ela é bem positivo, ela vai fazer uma diferença absurda ao longo dos anos se você fizer essa remuneração constante na sua carteira, pessoal. Então vamos dar uma olhada ali na venda coberta. Então, pessoal, estamos aqui agora dentro do computador para a gente analisar e estudar e simular essa operação de venda coberta, tá? Que é uma operação muito simples. A venda coberta, ela é basicamente constituída da compra de uma ação e a venda de uma opção call na mesma quantidade, tá? Então você vai lá, compra uma ação e vende uma opção. Vamos dar uma olhada aqui? Peguei o exemplo aqui de uma compra de ações no valor de R$10. Uma ação que custe R$10, eu comprei 1.000 quantidades. Logo, se eu comprei 1.000 a R$10, eu gastei 10.000. E logo em seguida eu já vendo uma opção com strike de 10, onde o prêmio dessa opção é de R$1. Mas aí você pergunta, poxa, Helena, qual que é a vantagem de comprar uma ação por R$10 e vender uma opção com strike de 10? Porque aqui no caso o meu objetivo é ganhar o prêmio, né? No caso, o prêmio aqui de R$1, né? Vou até destacar aqui o prêmio de R$1. Ou seja, eu paguei 10.000 e eu já recebi 1.000, tá? Logo, o custo da minha operação, se eu paguei 10 e eu já recebi 1.000, o custo da minha operação, na verdade, é de R$9.000, tá? O lucro máximo, quanto que eu posso ganhar no máximo nessa operação? Porque a venda coberta, ela tem o seguinte ponto, você trava, né, o seu ganho, você diminui o seu custo, porém você trava o seu ganho. Por quê? Porque você está vendido numa opção, né, em um strike definido, você vai ter que entregar o ativo naquele strike. Então aqui no caso, ó, eu vou entregar o ativo no strike de 10, porém eu recebi 1.000, né? Recebi 1. Logo, o meu ganho máximo é de R$11.000, tá? Vamos dar uma olhada nessa estrutura, só que graficamente agora para a gente assimilar melhor, né? Então aqui eu tenho aqui um custo de 10, né? Paguei 10, mas recebi 1.000, logo o meu custo foi 9. O que que isso significa? Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui embaixo. Nessa região aqui do gráfico, ó, aonde abaixo de R$9, eu estou tendo prejuízo na operação, tá? Eu baixei meu custo, porém não impedi que eu possa vir a ter prejuízo nessa operação. Mas o meu prejuízo é apenas abaixo de R$9, tá? Esse aqui é o gráfico de payoff. Essa região entre 9 e 10 é a região onde é o meu ponto de atenção, né? Que eu vou monitorar. Por quê? Porque é a região que eu não estou no meu ganho máximo, né? E pode ali se aproximar entre os 9. Essa região acima de R$10 é a melhor situação para mim. Por quê? Porque eu vou entregar o meu ativo a R$10, porém eu já recebi
eu já recebi 1, né? Então, essa aqui é a região do meu ganho máximo. Ou seja, se ficar acima aqui de R$10, para mim tá ótimo, tá? Então, pessoal, para você fazer uma venda coberta, você não precisa nada mais, nada menos do que saber apenas duas formulinhas matemáticas, né? Que é o custo da sua operação e o seu ganho máximo. O custo da operação, como que você calcula? Preço da ação menos o prêmio recebido. O preço que você comprou, o ativo, menos o que você recebeu, né, na hora da montagem. E o ganho máximo. Qual que é o ganho máximo? É o preço que eu vou entregar a minha ação mais o meu prêmio recebido. Né? Então, naquele caso onde eu comprei a 10 e recebi 1, eu vou entregar a 10, porém eu recebi 1, o meu o meu ganho máximo é 11, tá bom? Vamos fazer um exemplo, vamos dissecar bem essa operação. A Mariazinha está aqui, a nossa amiga que nos dá o suporte nas aulinhas, ela vai querer fazer uma venda coberta com Petrobras, né? E a Petrobras hoje está valendo R$20, e a Mariazinha, ela vê ali no book, né, do home broker dela, ela vê a opção Petro C21. Petro C21, que é vencimento em março, né? Lembrando, ABC, A janeiro, B fevereiro, C março, né? Com strike de 21. E o prêmio dessa opção está 80 centavos. Vamos dar uma olhada como que ficaria a operação da Mariazinha nesse caso, né? Ela foi lá e comprou a Petrobras 1.000 ações de Petrobras a R$20, gastou 20.000. E ela automaticamente ali, logo em seguida, já vendeu 1.000 opções de Petrobras. Ou seja, qual foi o custo dela? O custo dela, R$20.000 menos 800, 19.200. Ou seja, o ativo pode cair até 4% que ela não está tendo prejuízo na operação, tá? Por quê? Porque o custo dela, na verdade, é de 19,20. E aqui, o lucro máximo qual que é? Ela vai entregar o ativo a 21, porque o strike era 21, porém ela recebeu mais R$800, ou seja, o ganho dela nessa operação total é de 21.000, vai ficar um ganho, uma saída, né, da operação de 21.800, onde ela colocou aí inicialmente R$20.000, né? Então, olha só, abaixo de 19,20, que pelo gráfico de payoff, abaixo de 19,20 ela passa a ter prejuízo. Então, esse seria o ponto de atenção dela, é onde ela está levando o famoso fumo. E aqui nessa região entre 19 e 20 e 21 é o ponto de atenção dela. Caso o ativo supere a faixa de R$21, aí é a região onde ela está bem mais confortável, porque ela vai entregar o ativo com o ganho máximo da operação. Óbvio que se ela não quiser ser exercida, ela pode a qualquer momento, isso aqui é muito importante destacar, a qualquer momento a Mariazinha pode recomprar essa opção, tá? Seja porque a opção já perdeu muito valor e ela não quer continuar na operação, ela pode comprar a opção de volta, ou ela, caso queira rolar para o mês seguinte, a gente vai falar já já sobre isso, ela pode também, ou ela acredita que o ativo vai subir mais, a qualquer momento ela pode comprar a opção dela vendida, pagando o preço que o mercado está pedindo ali no momento, tá? O que é importante destacar, pessoal? Toda operação de venda coberta, ela tem a relação risco-retorno. O que é a relação risco-retorno? É exatamente esse quadrinho que eu estou mostrando para vocês. Quando a Mariazinha ela foi montar a operação dela, ela viu que ela tinha várias opções ali, né? Ela poderia lançar, quando ela comprou a Petro a R$20,
ela poderia lançar, por exemplo, na Petro C17, né? Tá aqui, recebendo um prêmio de R$ 3,50. Se ela tivesse lançado no prêmio a R$ 3,50, o custo dela da operação seria não R$19,20 daquela hora, mas sim R$16,50. Ou seja, ela estaria protegida de uma queda de até 18%, porém o ganho dela seria de no máximo 3%. E isso que é a relação risco-retorno na venda coberta, no mercado de opções. Quanto mais proteção eu tenho, menor o meu ganho. Olha aqui a coluna de ganho. Então, por exemplo, se eu lanço uma opção a 16%, né, o meu ganho ele seria aqui no caso de 6%. Caso eu queira uma proteção de apenas 1%, o meu ganho, como o meu strike ele vai ser muito alto, né? Vai ser aqui no caso a 24%, o meu ganho pode chegar até a 21%, né, de ganho. Então, o que eu quero dizer? Sempre que você for fazer uma venda coberta, pondere essa relação risco-retorno. As opções com strikes mais baixos, elas vão te dar maior proteção, porém vão te dar menores ganhos. Tá? As opções bem fora do dinheiro, elas vão te proteger pouco, mas se você ganhar, você vai ganhar muito. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Quando que não compensa a venda coberta, né? Você fala assim, poxa, adorei a operação, mas tem que ter um lado ruim. Sim, a venda coberta, pessoal, ela funciona bem quando o mercado ele está ali dentro daquele desvio padrão dele, quando ele não se movimenta muito, né? Ou seja, quando você tem pequenas altas ou pequenas quedas, né? A venda coberta, ela funciona muito bem. Quando que não compensa estar na venda coberta? Quando você tem um mercado de grande queda. Então, por exemplo, o que o ativo caiu, ele caiu mais que o seu preço de custo e aí a operação ficou ruim. É importante destacar, às vezes a venda coberta te dá uma falsa sensação de segurança. Tá bom, pessoal? Se o ativo cai muito, é como se você não tivesse na venda coberta, como se tivesse comprado a seco, né? E a venda coberta, ela também ela é ruim em grandes altas. Quando o mercado dá aquela pancada para cima, você ficou travado lá embaixo. Isso aí é uma dor de corno muito grande, viu? Então, nessas duas situações, em casos de grande alta e em casos de grandes quedas, a venda coberta ela não compensa, né? É claro que a venda coberta ela pode diminuir seu custo, ela pode te dar uma remuneração mensal, mas você precisa ter consciência que existe o lado bom e o lado ruim, como em qualquer operação, tá? Eu fiz aqui uma simulação no período de 2000 a 2012, no caso, se você estivesse fazendo uma venda coberta com o Banco do Brasil, comparativo se você não tivesse comprado com a ação a seca. Então, em amarelo, aqui é a ação comprada a seco, em verde, a ação comprada com a venda coberta. Repare que nos períodos de queda, como foi aqui em 2008, né, o ativo caiu bastante, na venda coberta ela caiu um pouco menos, né? Porém, aí nos períodos de alta muito forte, que foi de recuperação, a venda coberta ela ficou para trás e a compra a seco de Banco do Brasil ela foi melhor. Porém, depois aqui nesse período onde o ativo ficou de lado ou com pequenas quedas, a venda coberta se tornou bem mais rentável. Tá bom, pessoal? Então isso aí é muito importante destacar. Tá? Então, resumindo aqui, vantagens, né, da venda descoberta, da venda coberta, é que você vai ter uma remuneração constante na sua carteira, você pode fazer o chamado dividendo sintético, por exemplo, você vender uma opçãozinha lá em cima para você receber um prêmio todo mês, né? Você pode fazer isso. Você diminui a volatilidade da sua carteira, porque dependendo de onde você lançar a opção, ela vai proteger ali até um certo período. Você diminui o custo da compra da ação,
tem um conforto psicológico que você fala, poxa, se não passou do meu ponto, do meu break-even ali, eu estou tranquilo, tá? Então isso aí é muito importante. A gente sabe que operar no mercado financeiro, o psicológico faz toda a diferença, né? E ao longo do tempo pode potencializar a sua rentabilidade. As desvantagens, aquilo que eu já comentei, limitação do ganho em caso de grande alta, né? E ela também não anula a perda da carteira no caso de queda forte da ação. O que é importante destacar, pessoal? Tome muito cuidado com venda coberta em caso de períodos de queda, tá? Muitas vezes você faz ali a venda coberta a 20, aí o ativo caiu para 19, chegou no outro mês você lançou 19, daí você foi lançando 18, o ativo foi caindo, 18, a hora que chegou no 15, você fala, puxa, eu estou ganhando porque os R$ 5 ali que eu comecei, eu estou ganhando só na remuneração das opções. De repente o ativo dá um salto para 20 e você ficou travado ali embaixo, tá? Então, muito cuidado com venda coberta nessa questão, tá bom? O que eu vou ensinar para vocês, né? Vamos supor que aconteceu exatamente o caso que eu falei para vocês, de que você estava ali no 15 e o ativo começou a subir, né? Você tem o processo chamado rolagem, né? O que é rolagem, né? Não é nada mais do que você comprar a opção que você está vendido, né? No strike que você está, e você vender, por exemplo, a opção para outro strike, para um strike de vencimento, por exemplo, para o mês seguinte, né, para um tempo maior. Tá? Qual que é o objetivo da rolagem? Né? É caso a ação caiu e você não tem mais gordura nas opções, não faz mais sentido você continuar com aquela opção, então você compra, ela que a gente chama que virou pó, né? Você compra a opção e você lança para o mês seguinte, por exemplo, ou de outro strike que esteja com maior gordura. Você também pode vender a opção com o objetivo, né, caso você queira ficar com o papel e você não quer entregar, e aí você fala o seguinte, eu não quero ficar, eu vou comprar aquela opção que já está magrinha para o vencimento de agora, igual eu falei para vocês, uma opção perto do vencimento, ela sempre tem menos gordura que uma opção que tenha mais tempo de vencimento, para vencer. Então, a rolagem ela é simplesmente isso, tá? Você comprar uma opção magrinha ou que não tenha mais gordura e lançar outra mais gorda. Então é exatamente o desenho aqui da vaquinha aqui do lado, né? No início do vencimento, né? No início do mês, né? Quando você tem 30 dias ali, as opções estão muito gordas. Agora, quando você tem uma opção que falta poucos dias para o vencimento, né? Geralmente elas estão muito magrinhas já, ou muito sequinhas, ou de repente uma opção ela já ficou muito sem gordura porque ela já está muito dentro do dinheiro, com um delta muito alto. Então não compensa você ficar vendido. O que você pode fazer? O processo de rolagem, que é para você continuar com o ativo e recebendo a gordura diária das opções, a queima do teta diário das opções. Tá bom, pessoal? A venda coberta é uma operação sensacional, tá? Mas não se esqueçam que ela não não protege a sua carteira, a sua operação como um todo. Se ela cair abaixo do seu preço de custo, você vai estar tendo prejuízo. O que é uma operação muito comum, né? Que depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele, que é o collar, que não é nada mais, nada menos do que você fazer a venda coberta aqui, né? Só que você recebeu um prêmio, não recebeu? O que você pode fazer? Você pode comprar uma put, né? Que seria uma compra de seguro, né? Onde você travaria, né? A queda da sua ação. Então, por exemplo, aqui nesse caso, vamos supor que eu fiz a venda coberta e eu fui lá e comprei uma put ali embaixo. O que isso acontece? Não me permite com que o ativo, se ele ficar caindo indefinidamente, né, a put vai proteger, vai te fazer um seguro ali. Então, uma venda coberta, onde você simplesmente compra uma put, ela já passa a se chamar collar, e a gente vai fazer um vídeo especial sobre essa operação também, tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi a venda coberta, uma operação simples, né?
Pode parecer complicado ali no começo, mas a hora que você fez uma, duas vezes, você vai ver que é bem tranquilo e é uma operação bem bacana que vai rentabilizar muito a sua carteira. Tá bom, pessoal?